Olá, hoje a nossa conversa vai fundo numa obra essencial da nossa literatura. Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. É um livro, assim, de 1881, mas com uma sacada que até hoje é genial, né? A história é contada por um narrador que já morreu, o Brás Cubas, e ele olha para a própria vida, sabe? Mas com uma ironia, um distanciamento, é único. A ideia aqui é explorar como o Machado, que era um mestre, né, usou esse livro não só para contar uma história, mas para cutucar mesmo, para questionar as ideias da época dele. Nossa base para essa conversa são algumas reflexões sobre o delírio de Brás Cubas, crítica ao naturalismo. Queremos entender como o Machado, especialmente naquele capítulo famoso O Delírio, dialogou com o realismo e o naturalismo, e até criticou, né? Então vamos direto para esse capítulo, o Delírio. É um ponto-chave no livro. É o momento em que a narrativa, ela decola para outro nível. O Brás Cubas, ali na febre, pouco antes de morrer, ele tem uma visão, uma alucinação quase cósmica. Ele conversa com a natureza, vê os séculos passando, reflete sobre a vaidade humana. É uma mistura, assim, bem forte de filosofia e fantasia. Exatamente. E esse delírio não é só tipo um recurso literário, né? É ali que Machado arma o palco para a crítica dele. Para a gente entender bem, é bom lembrar do contexto do naturalismo europeu. Tava super em alta, né? O Émile Zola na França. Essa galera viu o ser humano de um jeito muito determinista. Achavam que o nosso destino, o nosso comportamento era basicamente definido pela biologia, a hereditariedade, os instintos e também pelo meio social onde a gente vivia. Era uma tentativa, assim, de aplicar um método quase científico para entender a vida, sabe? Quase como num laboratório. E o Machado, pelo jeito, não comprava muito essa ideia de que a gente é só produto do meio ou da biologia, certo? Como é que ele responde a isso no livro? Ele responde com aquela inteligência afiada dele, né? Usando a ironia, a paródia. É aí que entra o tal do humanitismo. Aquela filosofia inventada por ele, que ele coloca na boca do Quincas Borba, outro personagem genial. O humanitismo é apresentado como se fosse um sistema filosófico super sério, completo, mas no fundo é uma sátira brilhante. Uma sátira do que exatamente? A que ele estava mirando? Principalmente aquelas ideias positivistas, sabe? Aquela fé enorme que existia na época no progresso científico, na razão como solução para tudo. E também as teorias evolucionistas, que estavam bombando no debate. Darwin e Spencer. O humanitismo pega essa lógica, essa roupagem científica e leva para o absurdo. Pensa naquela frase famosa do Quincas Borba. Ao vencedor, as batatas. Parece uma lei da natureza, né? Quase científica. Mas é uma redução tão brutal, tão cômica da luta pela vida, uma paródia muito ácida do darwinismo social que estava surgindo. Ao criar essa filosofia meio caricata, Machado mostra o perigo de simplificar demais a experiência humana, de ignorar nossas contradições, nossa vaidade, a hipocrisia, tudo aquilo que nos faz, humanos, né? Com toda a nossa complexidade. Nossa, isso é fascinante. Mas aí, pensando nisso, tem uma coisa curiosa. Se ele estava criticando essas tendências todas, como é que justamente Memórias Póstumas acabou sendo o livro que inaugurou o realismo aqui no Brasil? Parece quase contraditório, né? A crítica social tá lá, a análise psicológica dos personagens também. A linguagem é mais direta que a do romantismo anterior. Ele pega a forma realista, digamos assim, mas ele subverte ela por dentro. O próprio narrador já quebra tudo, né? Um defunto autor que fica conversando com o leitor, isso acaba com qualquer ideia de retrato fiel da realidade objetiva. E a ironia o tempo todo, os capítulos curtos, as digressões, o próprio delírio. Tudo isso mostra uma liberdade enorme que ele tinha em relação às regras, às escolas literárias. Ele usa o realismo como ponto de partida, mas vai muito além. Mostra que a vida e a arte também são bem mais complexas, mais imprevisíveis do que qualquer fórmula naturalista ou realista poderia dar conta. Entendi. Quer dizer, ele não estava preso a rótulo nenhum. Usou as ferramentas que tinha na época para criar algo totalmente original, que ao mesmo tempo fundava um movimento e já o criticava de saída. Exatamente. É uma demonstração de como a complexidade humana escapa dessas tentativas de simplificação. E isso parece muito atual, não acha? Sem dúvida nenhuma. Machado parece insistir que tem mais coisa entre o céu e a terra e dentro da gente do que as nossas vãs filosofias podem explicar. Sejam as do século XIX, sejam as de hoje.
Ele valoriza a ambiguidade, a dúvida, a falha humana, coisas que não cabem num determinismo fácil. Então, para a gente amarrar a nossa análise, Machado de Assis Entre páginas e vozes vem se encantar. No som da literatura, a alma viajar. Um café, uma história, um mundo a revelar. O podcast nos guia pra sonhar e criar. Entre páginas e vozes vem se encantar. No som da literatura, a alma viajar. Um café, uma história, um mundo a revelar. O podcast nos guia pra sonhar e criar.